Todo começo de ano é a mesma coisa. Lista de material escolar, livros, uniforme, a matrícula, rematrícula, taxa. Eu tenho que pagar tudo isso? Eu já estou pagando a pensão alimentícia, será que eu ainda tenho que dividir esses custos? Será que isso já não está incluído na pensão alimentícia? Ou simplesmente eu tenho que arcar com tudo? Se você já passou por isso, você sabe que esse conflito é muito mais do que jurídico. É também emocional, mas tem algumas explicações aqui que eu quero te convidar para assistir esse vídeo até o final comigo e entender de uma vez por todas de quem é a obrigação de pagar esses custos de começo de ano. Meu nome é Michelle Albertini, sou advogada com mais de 20 anos com atuação especializada no direito de família e nesse vídeo hoje eu vou explicar para você como é que a justiça enxerga essa obrigação aí de começo de ano que é tão pesada. Quem tem que pagar, tem que dividir, como é que fica isso tudo? Bom, primeira coisa, eu tenho que esclarecer para você que a pensão alimentícia são todos os gastos que envolvem os custos que a criança precisa para viver. Então envolve educação, moradia, lazer, vestuário, transporte, tudo. Pensa em tudo que uma criança precisa, criança e adolescente, tá, gente? Para poder sobreviver, para poder respirar e fazer as atividades da vida. É isso. A pensão alimentícia tem que compreender tudo isso. Então, como eu falei, a educação, ela faz parte das despesas de pensão alimentícia. Ou seja, automaticamente, os gastos escolares, que eu falei no começo do vídeo, estão inseridos no que a gente compreende como pensão alimentícia. Quando o juiz fixa uma pensão alimentícia, ele fixa pensando nos gastos mensais, nos custos que essa criança precisa para poder sobreviver. E aí, quando chega essa época de lista de material escolar, de livro, de uniforme, de rematrícula, são taxas que não são mensais, se você for pensar, são custos pesados no início do ano. E aí que entra 95% das brigas que eu vejo no Poder Judiciário sobre essa questão. E a saída para essa resposta é você analisar o que ficou fixado lá no termo de pensão alimentícia, no acordo que vocês fizeram em audiência, ou no acordo que vocês fizeram entre advogados, ou até mesmo na sentença que saiu do juiz no seu processo que fixou a sua obrigação alimentar. Ficou incluído o valor que seja suficiente, pensando nesses gastos extras de começo de ano? Porque em tese sim, em tese é para ser feita essa conta, ou pelo menos deveria, né? Mas essas contas extras que acontecem com maior impacto no começo do ano, elas deveriam ser diluídas e calculadas ao longo dos 12 meses e acrescidas na pensão alimentícia. Então, quando chega o momento de pagar essas despesas, em tese, já são abrangidas, são incluídas na obrigação alimentar ao longo do ano. Porém, existem algumas formas, ou por acordo, ou fixação judicial, em que o juiz inclui essas despesas extraordinárias de começo de ano como obrigação dividida entre ambos os genitores, às vezes fixando 50% para cada ou na proporção do seu salário, cada um paga na proporção do seu salário, mas isso já fixado judicialmente. Vou imaginar numa situação em que, por exemplo, a mãe ganha 3 vezes mais que o pai, então na proporção ela teria que pagar 3 vezes mais que o pai. Mas isso, gente, isso é exceção. E isso tem que estar escrito no termo judicial. Não pode haver uma interpretação extensiva, tá? Então, se não está escrito, em tese, a obrigação paga ao longo do ano, ela deve ser utilizada, repartida para essas despesas extras, tá? Então, assim, se a pessoa está se sentindo sobrecarregada, a pensão mensal já não está sendo suficiente, está sendo adequada, mas não suficiente para sobrar, para fazer esse acúmulo de valores para pagar as despesas extras, aí essa pensão precisa ser revista. Ainda que se mantenha o valor mensal e pense só num valor a mais, por exemplo, de 13º para cobrir esses valores extras aí de janeiro. É uma situação. Ou reajusta mês a mês, um valor um pouco maior, com a finalidade de pensar que também tem essas despesas que são mais fortes no começo do ano, que podem ser diluídas ao longo do ano. Você pode comprar o material escolar e dividir em 12 vezes, você pode comprar uniforme e dividir em 12 vezes, por exemplo, na maioria das vezes é possível, livro, mesma coisa. Então, tem que ver aí o que dá para fazer em cada caso, mas em regra você tem que seguir o que está no seu termo de obrigação alimentar. Aí tá uma coisa que ninguém te explica, mas eu vou te contar. Se você divide essas despesas extras, porque você é uma pessoa consciente e sabe que o valor mensal que paga é realmente o valor justo que a criança precisa e não sobra nada,
para essas despesas extras e você acaba dividindo essas despesas extras aí com a genitora, por exemplo, que eu tô falando direcionado para você que é pai. É importante que você, se você tem essa consciência, tem muitos pais que eu sei que tem, é importante que você oficialize esse a mais que acaba acontecendo em janeiro, para que ano que vem não tenha esse problema e para que quando você vier com um aporte maior em janeiro, a genitora, às vezes de má fé, não queira utilizar isso contra você. Porque vamos imaginar, puxa, ficou um valor grande, a gente vai dividir esse valor grande aqui em 3 parcelas, aí você paga janeiro, fevereiro e março. 3 vezes bem mais alto e os demais você paga a pensão normal. O que ela pode fazer? Ela pode usar esses 3 meses que você pagou mais alto para valer contra você numa ação revisional de pensão alimentícia, com o argumento de que, olha, juiz, ele pode pagar mais, tanto é que ele pagou a mais. Então eu quero oficializar esse valor de janeiro, fevereiro e março para o longo do ano. E aí, até você provar que você ajudou porque você tem consciência, porque você sabia que são meses mais pesados. No Poder Judiciário a gente sabe, né, que a corda acaba arrebentando pro lado do mais fraco. E quem é o mais fraco entre pai e mãe? É o pai. E infelizmente eu preciso ser realista com você. Então a melhor situação, já que você é um pai consciente e quer realmente ajudar, né, com essas despesas extras que acontecem, né, num valor maior no começo do ano, se você sabe que a pensão não é suficiente para esse aporte maior no final do ano, o ideal é você regularizar, oficializar através de um advogado especializado que existe essa obrigação e tem que ser dividida por 2, por exemplo, tá? Então o melhor é buscar realmente a consulta de um profissional especializado para oficializar isso, senão ela pode usar contra você, como eu já falei. Eu preciso trazer aqui a informação de que você sempre precisa ter um prévio diálogo com a parte contrária, tá? Seja para dividir ou não dividir, seja para vocês se acertarem em relação ao que é adequado para o filho de vocês, porque antes de buscar o Poder Judiciário, é preciso que vocês tenham tentado um acordo, porque muitas vezes, antes de bater ali na porta do Poder Judiciário, às vezes é possível que vocês se componham, afinal de contas, tem um filho entre vocês e o interesse dessa criança vai ser considerado lá no Poder Judiciário. E visando até evitar ações judiciais, né, desnecessárias, é importante que tenha esse diálogo, apresente notas fiscais ao longo, né, das despesas do ano para provar que está sendo utilizado. Na hora da compra do material, faça o outro genitor participar também. Então é importante que vocês tenham aí um diálogo entre vocês. Se não for possível esse diálogo, a melhor situação é realmente procurar um advogado para conseguir oficializar esse por fora, para que ele não tente a parte contrária, de má fé, não tente virar um habitual abrangendo os 12 meses ao longo do ano. Então cuidado, é um momento delicado, é um momento, né, de toda vez acontece a mesma coisa ao longo do começo do ano, então é um momento de atenção, tanto para pais quanto para mães, tá? A lista de material escolar, ela não deveria ser motivo de briga entre os genitores. Quando existe clareza entre as partes, existe paz. E quando existe acordo e existe cooperação, existe uma harmonia. Então, por isso que eu propus para você tentar conversar com a parte contrária. Se você não conseguir, busque o Poder Judiciário para ter essa obrigação realmente clara e bem definida, sem surpresas no futuro. Se você está com dificuldade, no seu caso, para saber se tem que dividir despesas, se realmente você vai ter que arcar com integralmente o material escolar, todas as despesas de final de ano, ou metade, ou não, se já está incluso no seu termo, enfim. Eu vou deixar o contato aqui abaixo da minha equipe, do meu escritório, você pode falar com a gente te auxilia a entender a melhor situação para o seu caso. Então é isso, eu fico por aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu vou convidar você para me seguir nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Sempre eu estou postando conteúdos novos, aqui no meu canal também, já seja um inscrito se você ainda não é. E é isso, eu fico por aqui, um beijo e até mais.